E aí, moçada, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o capitalismo, tá? O desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que começou a se desenvolver na Europa a partir da segunda metade do século XV e gradativamente substituiu o feudalismo, o sistema anterior, né, o sistema econômico que predominava em todo o continente. A partir daí, o capitalismo se expandiu territorialmente até abranger praticamente o mundo todo. O país em que esse sistema mais avançou, sobretudo na fase industrial, foi o Reino Unido, onde ocorreu a primeira Revolução Industrial. O capitalismo é caracterizado pela alternância de períodos de expansão e de contração da atividade econômica. O período de contração caracteriza sempre uma crise econômica, e houve várias ao longo da história. A última foi a de 2008 e a gente ainda vive os reflexos dela. Mas é importante para a gente pensar o capitalismo entender um pouquinho duas coisas, duas expressões. O primeiro é o de sistema econômico, né? O sistema econômico é a forma de organizar a produção, a distribuição e o consumo em uma economia em determinada época. Por exemplo, o capitalismo na produção, a distribuição e o consumo estão organizados segundo a chamada lei da oferta e da procura, em geral, né? É assim com os limites impostos pelo Estado. E aí vem um outro conceito importante, que é o Estado. Estado é a entidade politicamente organizada e soberana que exerce o controle sobre um território com limites precisos, sendo que a maioria dos estados tem forças armadas, inclusive, para proteger esses limites. Designa também o conjunto de instituições, administração pública, órgãos governamentais e empresas estatais, e os poderes, que geralmente são três: legislativo, executivo e judiciário, que governam o povo que habita esse território. O capitalismo ele tem quatro etapas muito claras em que ele se divide. O capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. Tá? Então, são essas as etapas. O capitalismo é um sistema que envolve muitos países e assumiu formas e ritmos de desenvolvimento distintos nas diferentes regiões do mundo. Historicamente, o desenvolvimento capitalista concentrou mais riquezas em alguns países em detrimento de outros, e em uma classe social em detrimento de outras. A desigualdade entre as nações definiu a divisão entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, e a desigualdade entre as classes sociais em cada país definiu a divisão entre ricos e pobres, com uma classe média entre esses dois extremos. Essa camada social intermediária é maior nos países desenvolvidos e menor nos países em desenvolvimento, embora também esteja aumentando em muitos deles, com destaque para a China e a Índia, economias que mais crescem no mundo atualmente, segundo dados de 2018, bem recentes. O Estado exerce papel fundamental ao minimizar essas desigualdades. Em diversos países da Europa, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, sucessivos governos implantaram o chamado Estado do Bem-Estar Social, responsável por promover políticas sociais, enfim, investimentos altíssimos em educação, saúde, habitação, previdência, direitos trabalhistas, que diminuíram as desigualdades sociais. Isso contribuiu para melhorar as condições de vida da população. Mesmo entre os mais pobres, isso aconteceu. Já nos Estados Unidos, país tradicionalmente avesso a muita intervenção estatal na economia, o estado de bem-estar é bem menos disseminado do que nos países europeus. Por isso, as desigualdades sociais são mais acentuadas nos Estados Unidos do que na Europa. Nos países em desenvolvimento, como os dos continentes asiático, latino-americano e, sobretudo, africano, onde as políticas sociais, de forma geral, foram insuficientes, as desigualdades sociais são maiores, a classe média é reduzida e há muito mais pobres entre a população quando os comparamos com países desenvolvidos, até mesmo com os Estados Unidos. O capitalismo comercial teve origem na Europa, alcançando seu auge nos séculos XVI e XVII, com o comércio de mercadorias, como metais preciosos, de ouro e prata principalmente, e produtos tropicais, como açúcar e especiarias. Nessa do açúcar, era para o Brasil ter se dado muito bem, mas foi tudo para Portugal. Com a expansão marítima europeia, novas rotas de comércio foram definidas e o volume das trocas aumentou significativamente.
Esse foi o início da expansão do capitalismo, que integrou o espaço geográfico mundial em uma extensa rede de comércio. Nessa época, porém, os meios de transporte eram muito precários, em comparação com os de hoje, e as viagens transoceânicas chegavam a durar meses. A expansão do capitalismo comercial resultou no colonialismo, isto é, no domínio de novos territórios e sua exploração como colônias, sobretudo as latino-americanas, como o Brasil, México e Cuba. Com a utilização do trabalho de pessoas escravizadas, isso favoreceu o enriquecimento dos comerciantes e o acúmulo de capitais na Europa, o que serviu para financiar a chamada Revolução Industrial. Revolução Industrial que acaba gerando uma nova fase do desenvolvimento capitalista, justamente o capitalismo industrial. No final do século XVIII, começou no Reino Unido a chamada Revolução Industrial. Foi denominada Revolução porque as profundas mudanças ocorridas no modo de produção interferiram em vários outros setores da vida das sociedades, principalmente o econômico. Entre essas mudanças estavam o desenvolvimento do processo industrial com base na máquina a vapor, a utilização do carvão mineral, o aumento da utilização da mão de obra assalariada e o número de fábricas, além do crescimento urbano. Essa nova etapa do desenvolvimento capitalista ficou conhecida como capitalismo industrial. O lucro dos capitalistas concentrou-se na produção industrial, ou seja, na produção de bens destinados à comercialização e não apenas da compra e venda de mercadorias trazidas das colônias, como acontecia na fase anterior. A primeira Revolução Industrial foi marcada pela atuação predominante do Reino Unido, que ao longo dos séculos XVII e XVIII, devido ao domínio do comércio, transformou-se na maior potência econômica mundial. As principais indústrias dessa primeira fase da Revolução Industrial foram a têxtil, a siderúrgica, a naval e, mais tarde, a de material ferroviário. O crescimento das ferrovias foi um importante fator para a expansão do capitalismo na Europa e depois em outros continentes, apesar de, nessa época, os trens andarem a cerca de 30 km por hora. O aumento da concorrência e a necessidade de conquistar novos mercados, bem como a busca de matérias-primas e fontes de energia, exigiram uma nova fase de expansão capitalista, que ficou conhecida como imperialismo. Essa fase culminou com a conquista e a ocupação de extensos territórios na África e na Ásia. O capitalismo financeiro. No decorrer do século XIX, o processo de industrialização, que era muito concentrado no Reino Unido, atingiu outros países como a França, a Alemanha, a Itália, os Estados Unidos e o Japão. Com isso, os mercados se ampliaram, novos ramos industriais foram criados, novas fontes de energia foram utilizadas e as cidades cresceram mais aceleradamente. Iniciava-se, então, a segunda fase da Revolução Industrial, liderada aí sim pelos Estados Unidos, que no fim do século XIX havia se transformado já na maior economia mundial. A Alemanha também teve um papel importante nesse período, especialmente nos setores químico, farmacêutico e automotivo. Uma importante característica dessa fase foi a fusão do capital das indústrias com o dos bancos, por isso chamada capitalismo financeiro. Os bancos aumentaram seus lucros e ganharam importância, assumindo o controle de muitas empresas industriais e comerciais, e muitas dessas, por sua vez, criaram bancos. No final do século XIX, com a invenção e aperfeiçoamento do motor a combustão interna, movido a gasolina e a diesel, abriu-se um vasto campo para o desenvolvimento da indústria automotiva e, consequentemente, da indústria petroquímica. No século XX, a utilização do petróleo superou a do carvão como principal fonte de energia. Foi nesse contexto que cresceu a importância do Oriente Médio como produtor e exportador de petróleo, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, pois a Europa não dispunha de reservas importantes desse combustível fóssil e os Estados Unidos logo passaram a consumir mais do que produziam. Em 1938, uma empresa estadunidense, da qual se originaria Chevron, que existe até hoje, começou a explorar petróleo na Arábia Saudita.
país que viria a se tornar o maior produtor mundial desse recurso natural e um importantíssimo parceiro comercial dos estadunidenses. E por fim, o capitalismo informacional. Na primeira metade do século XX, a expansão capitalista foi temporariamente desacelerada durante a Primeira Guerra Mundial e principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. As principais potências econômicas, sobretudo as europeias, palco do principal conflito, estavam concentradas no esforço de guerra, e isso reduziu o comércio internacional e a expansão das empresas pelo mundo. A ocorrência da primeira grande crise econômica mundial também dificultou a expansão capitalista porque provocou uma longa recessão, levando muitas empresas à falência e aumentando fortemente o desemprego, o que consequentemente reduziu o consumo de bens e serviços, agravando a crise. No pós-guerra, com a recuperação econômica de muitos países e os novos avanços tecnológicos, característicos da terceira revolução industrial ou da revolução informacional, gradativamente se desenvolveu a etapa informacional do capitalismo, que se estende até os nossos dias. A terceira revolução industrial acabou estimulando a globalização. No período pós-guerra, a competição entre os grandes grupos econômicos intensificou-se e, para superar os concorrentes, muitas empresas passaram a fazer grandes investimentos em pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. Para tanto, receberam a ajuda dos estados onde estavam sediadas, que também fizeram grandes investimentos em educação e ciência. Esse conjunto de esforços produziu importantes avanços técnicos científicos, principalmente a partir do fim dos anos 70. Assim foram desenvolvidos novos ramos industriais e de serviços que tiveram um crescimento acelerado, como a informática, a robótica, as telecomunicações e a biotecnologia. Os computadores tornaram-se comuns em indústrias, lojas, bancos, serviços em geral e também em residências. Os robôs passaram a ser cada vez mais utilizados nas fábricas, especialmente em países desenvolvidos, aumentando a produtividade das empresas. Esses avanços tecnológicos criaram novos tipos de trabalho, mas também fizeram desaparecer muitos outros. A robotização, sobretudo, gerou muito desemprego estrutural ou tecnológico, isto é, muitos tipos de trabalho se perdem devido ao avanço tecnológico e não são mais recuperados. Nesse processo, muitas profissões desapareceram, embora tenham surgido novas, mas que exigem maior grau de qualificação do trabalhador. As telecomunicações avançaram de forma vertiginosa e hoje conectam o mundo por diversos meios, satélite, telefone, rádio, televisão, etc. A internet também se difundiu, passando a interligar vários lugares do mundo numa rede global de computadores.